Celso que é bom nessas coisas, é bom de lembrar. Eu sou pisciana, gente. A pessoa de 2 minutos já não lembra mais quem é. Então, É o peixinho. né? Então, a partir dessa comunicação com o pessoal do terceiro ano, que eles pediram para ter essa coisa mais interativa durante esse momento que a gente está vivendo, eu conversei com a diretora Rosângela e ela super acolheu a ideia e aí ela está me ajudando a organizar, né, esse Bora pro Meet, que foi o nome que ela deu, que eu achei o máximo. E o primeiro a gente falou foi o Setembro Amarelo, né? Então a gente teve uma psicóloga conversando com os alunos, falando sobre a depressão, essa parte do suicídio também, que foi super importante, foi muito legal. A gente teve a interação de todo mundo. E a ideia é estar com essa proposta de a cada encontro, no final, os alunos sugerirem os temas para a gente organizar o próximo. Então, no último, um tema que surgiu foi o racismo, e aí eu conversei com o professor Celso, né, e ele topou, falou que realmente era super importante a gente estar falando sobre isso, principalmente nesse momento, tem várias situações, né, acontecendo, então a gente não pode perder essa oportunidade de estar aqui, né. Eu vou só colocar, antes de chamar o professor Celso, como que vai funcionar. No chat, gente, vocês podem estar fazendo a pergunta de vocês ou só colocando o nome, do tipo, eu quero fazer uma pergunta, porque eu vou organizar aqui para na hora que liberar para as perguntas, a gente ficar organizadinho, porque senão fica todo mundo falando ao mesmo tempo e a gente não se entende. Então, quem de repente estiver com dificuldade do áudio e quiser digitar a pergunta, não tem problema. Eu posso depois ler a pergunta, né, ou para o professor Celso, ou para o professor Fábio, a professora Juliana, né, que também está aqui, como ela teve um trabalho, né, também sobre isso, pode estar ajudando a gente. E então vocês podem ou colocar o nome, dizer, olha, eu quero fazer uma pergunta, que eu já vou fazendo uma ordenzinha de perguntas, tá? Ou digitar a pergunta. Então, vamos começar. Vou Rapidinho, passar. Tati, a gente tem o Celso também. Vai ter duração de 1 hora, é isso? Tá. Só para a gente saber. Então vai terminar às 6. Às 6h15, né? Porque a gente começou 5h10. Para a gente então... organizar e saber, porque aquele outro estava indo forever and ever. Tá. Beleza. Então, vou passar a palavra então para o professor Celso, nosso professor de artes. Beleza, então, minha gente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler um texto que eu bolei aqui para que o professor Fábio tenha possibilidade de fazer a sua explanação. Eu pensei aqui, baseado nisso que a gente está vivendo e tal, pensei aqui num texto só para, né, preparar aí a nossa conversa. E aí depois o Fábio fala e aí, né, vai rolando as perguntas e a gente vai trocando ideia. Nos últimos meses, temos testemunhado acontecimentos que nos obrigam a voltar o nosso olhar para o passado, para compreender o nosso presente. Um passado, infelizmente, que não nos agrada muito, não nos orgulha muito. Me refiro à morte e à violência, né? As violências televisionadas, cometidas a pessoas negras dentro e fora do nosso país. Essas mortes foram visibilizadas. No entanto, todos os dias, muitos morrem aos poucos, por meio de olhares desconfiados, ou quando são preteridos em seleções de emprego, e, sobretudo, por essa cultura enraizada em uma sociedade que associa o negro ao crime. O curioso é que também temos visto crimes contra o sistema financeiro ou envolvendo recursos públicos, e entre seus agentes criminosos, quase nenhum negro. Curioso, né? Cabe, então, a pergunta que devemos sempre fazer. Por que nosso país mestiço, ou de maioria negra, insiste em defender o mito da democracia racial diante da realidade de preconceito que vivemos no dia a dia? Então, para essa conversa de hoje, né, sobre o tema que foi escolhido pelos alunos, eu convidei o professor Fábio. O professor Fábio, ele é doutor e ele foi o meu orientador no mestrado em Filosofia e Ensino no Cefet, né? Então, eu acho que seria uma pessoa muito, né, assim, própria para falar desse assunto. Ele pensa sobre isso, ele trabalha com o departamento de étnico-racial também, no departamento de estudos étnicos raciais lá no Cefet.
Então eu vou passar a palavra para ele, ele vai ajudar a gente a pensar sobre isso e discutir esse assunto que é tão difícil, mas é tão necessário, né, nesse momento. Beleza, então? Vamos nessa, Fábio? Boa tarde, então, a todos e todas aí presentes, né? Agradeço o convite, agradeço aí as palavras do Celso, né, que é um querido aí. Estivemos juntos ali durante 2 anos, né, num trabalho e tal, no Cefet, e eu fico muito honrado, assim, com o convite para conversar com vocês. Pelo que eu estou vendo aqui, o Celso falou que era aberto, né, para a comunidade escolar, então tem professores, professoras, alunos, alunas, não sei se tem pais de alunos, mas para a gente abrir, né, essa conversa. E aí o Celso perguntou, assim, mais ou menos quanto tempo. Eu falei, olha, vou tentar falar, assim, uns 20 minutos, acho que vou trazer algumas questões mais pontuais e desenvolver um pouquinho algumas das coisas que o Celso colocou aí no texto dele, um texto, né, excelente, acho que você já colocou várias questões que são muito importantes para a gente pensar, e abrir para a conversa, porque eu acho que o espaço, né, do diálogo e da conversa e da troca é fundamental. Assim, dentro desse cenário que a gente está vivendo de pandemia, com toda a dificuldade, né, de estar desenvolvendo o nosso trabalho, com as questões de saúde, todas elas muito afloradas, mas, assim, por um lado, a gente teve um espaço maior para discutir determinadas questões. Assim, nesse período agora, né, vocês são a terceira escola com a qual eu converso, né, sobre essa temática. Assim, acho que eu nunca tinha recebido tantos convites para falar com a escola, com professores, com alunos da educação básica e tal, né? Eu acho isso fundamental e agradeço bastante essa oportunidade de ouvi-los também, né, no espaço que a gente tiver aqui de troca, de conversa, porque é um aprendizado sempre coletivo, né? Eu acredito, assim, fundamentalmente nisso, que a gente aprende coletivamente e a troca ela é um momento bem importante. E a questão, né, da discussão sobre racismo, né, das questões étnico-raciais, como o Celso colocou, a minha formação é em letras, eu sou professor de português e de espanhol no Cefet, né, e atuo na pós-graduação, atuo nos 2 programas, né, no de filosofia e ensino e de relações étnico-raciais, como o Celso colocou. A gente vem fazendo pesquisas e discutindo, né, as questões raciais e principalmente em busca de combater a questão do racismo na nossa sociedade, né, que é um tema, né, como foi colocado aqui antes, né, é um tema muito espinhoso, né, é um tema bastante difícil de modo geral, porque a gente tem uma certa dificuldade em tratar dessa questão. Por um lado, a gente pode pensar assim, temos uma história muito recente, né, no processo, a gente olhar para trás, né, como o Celso começou ali na fala dele, dizendo que a gente precisa olhar para o nosso passado, para a nossa história, né? Um país colonizado que passou por um processo de colonização bastante violento, né? Um processo de colonização muito violenta, onde a gente teve aí pelo menos quase, né, são 338 anos de escravidão, né? Então, o processo, o tráfico do Atlântico, né, tráfico humano, que trouxe pessoas da África para as Américas, foi extremamente violento, assim, milhares de pessoas, né, morreram nesse processo, navios negreiros, a expectativa de vida, né, dos escravizados era baixíssima, né, e a gente tem todo um processo que constituiu, né, o que nós somos, né, o que a gente ainda está produzindo. Então, acho que tem uma ferida aberta com a qual a gente não sabe lidar, né? A gente ainda não aprendeu, como brasileiro, a discutir essa questão. E isso tem a ver com o modo como a coisa se desenrolou historicamente, né? A gente pensar assim, é muito comum hoje ainda ter uma discussão muito grande. Existe racismo? Não existe racismo? Somos todos iguais? Somos todos humanos? Né? Então, tem toda uma discussão circulando aí nas mídias sociais, nas redes sociais, no jornalismo, em todos os espaços, essa discussão está aí muito presente, porque isso tem a ver com uma certa negação, né, e uma falta de compreensão desse passado, né, e de um passado, vamos dizer assim, até mais recente, posterior. Acho que todo o processo no pós-abolição, que são aí 132 anos já, né, depois da abolição, quer dizer, a gente comparar assim, em termos de tempo, 338 anos de escravidão,
né, oficializada dentro desse processo de colonização, e 132 anos a gente fomos um dos últimos países a abolir a escravidão, então para a gente ainda é uma coisa muito recente, e que os efeitos, né, dessa história toda ainda estão muito presentes, né, eles estão muito colocados para a gente ainda hoje, só que a gente tem uma certa dificuldade em lidar com eles, e entender o que é o racismo, e entender como o racismo impacta, né, a nossa sociedade, impacta as relações, impacta tudo que a gente faz, né, todo o modo como a gente se relaciona, impacta a organização social, né, toda a nossa estrutura está relacionada com essa história, né, que não é uma história lá de muito tempo atrás, é uma história ainda muito próxima, né, infelizmente, e a gente precisa lidar, né, com esse processo aí. O Celso colocou na fala dele a questão, né, da democracia racial, né, que é um conceito que vem sendo discutido aí já há bastante tempo, e ele é assim, um dos principais, vamos dizer assim, conceitos que circulam no senso comum, dentro da sociedade, que fazem com que a gente negue a existência do racismo, né? É uma ideia que foi construída aí. Primeiro, a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás, né? Para que a escravidão ela fosse efetivada e fosse possível, a gente teve um modo, né, de operar, vamos assim dizer, de uma determinada população ali, europeia principalmente, né, um modo de ação sobre outras pessoas que tornou os africanos e os indígenas, né, seres menores que humanos, né, inferiores, não eram humanos, não eram tratados como humanos. Então, a gente tem que trazer isso à tona para poder entender o que acontece hoje, para poder lidar e tratar com isso. Então, a gente precisa entender que lá na nossa história a gente tem um momento em que pessoas negras, pessoas não brancas, não eram vistas como humanas, ou eram vistas como inferiores numa escala evolutiva, estavam mais próximas, né, na concepção daquela população, estavam mais próximas dos animais irracionais, do que dos humanos. Então, todo o conhecimento, toda a intelectualidade, toda a cultura, toda a civilização era concebida como sendo a civilização europeia, né? Como se o homem branco, e aí homens e mulheres, né, usando o homem como termo genérico, mas homens e mulheres, que produziam esse conhecimento, produziam esses saberes, religião, cultura, filosofia, tudo que era produzido e considerado bom estava sendo produzido ali na Europa. Então, os africanos eram seres menos evoluídos, inferiores, e os indígenas também. Então, a empreitada colonial, ela se pauta numa ideia de que era civilizatória, né? A gente vai civilizar esses povos, só que são povos inferiores. O negro era considerado sem alma, né? Ele não podia nem ser salvo, né? A gente tem todo um processo de conversão dos povos indígenas e tal, né? A relação com a religiosidade, principalmente católica, naquele momento era muito forte, né? A religião vai dar alguns argumentos, como também uma pseudociência vai dar alguns argumentos, né? Você tem uma ciência que surge aí, uma ciência da raça, que vai definir que os seres humanos poderiam ser classificados em raças, e algumas raças seriam superiores e outras raças inferiores. Então, essa ideia estava ali tanto pautada, né, numa concepção de ciência daquele momento, quanto estava pautada também numa concepção religiosa, no sentido de que o branco teria ali o papel de levar essa salvação, né, para esses povos, ou mesmo para aqueles povos que não tinham salvação. Então, isso era usado como argumento para a escravização, né, de pessoas negras. Elas não têm alma, então elas não têm problema, elas não são humanos, elas podem ser escravizadas. E aí a gente tem esse processo histórico todo, né, quase 350 anos de um processo, e a escravidão ela vai sendo pouco a pouco ali já no final abolida em vários países, não necessariamente, quer dizer, havia movimentos abolicionistas efetivos que acreditavam na igualdade e tal, mas muito por interesses também econômicos, né? O Brasil sofre uma pressão da Europa, né, da Inglaterra principalmente, para abolir, acabar com a escravidão, e aquilo ali acaba acontecendo. Você tem os movimentos, né? Havia muito movimento de resistência, os quilombos, movimentos de resistência negra,
e resistência indígena, só que esses movimentos ficaram um pouco apagados da nossa história. Quase sempre, né, infelizmente, os livros de história ainda contam muito, assim, o negro aparece ali só como escravo, né, como aquele que foi escravizado e ponto. A gente tem pouco protagonismo desses movimentos de resistência e de combate a esse processo todo. O racismo, então, ele é inventado. Né? O racismo foi criado nesse momento em que você tem essa divisão, né, humana em raças e essa classificação. E aí se produziu isso que é o racismo, uma hierarquia, né, entre pessoas que seriam consideradas alguns grupos, os grupos brancos superiores e os grupos não brancos. Aí eu estou falando não brancos porque inclui negros, indígenas, os asiáticos, né, e outros grupos que eram considerados inferiores. Antes disso, esse conceito de racismo ele não existia, né? Havia na antiguidade interação entre esses povos e tal, e o racismo não existia desse modo. Era muito mais questões, as guerras eram muito mais étnicas, de uma cultura contra outra, muito mais de povos dominados. A escravidão ela é muito mais antiga do que a escravidão do Atlântico, mas a escravidão na antiguidade, né, ela é uma escravidão muito ligada à dominação ali. Você tem grupos que dominam, venceu a guerra, dominam outro grupo. Só que essa escravidão ela não desumanizava as pessoas, né? Era uma escravidão onde aquele escravizado ele se tornava um escravo ali, ele era um servo, ele servia aquele grupo, às vezes ele tinha até possibilidade de ser liberto, mas ele não era tratado como não humano, né? A escravidão que se estabelece com o tráfico colonial aí nesse período, ela é muito mais brutal, né, de modo geral, porque ela é pautada no racismo. Passa pela primeira vez, né, na história da humanidade você classificar as pessoas pela cor da pele, pelas características delas, e só isso já legitimava, né, esse tráfico todo. E aí, essa ideia, né, de inferioridade, superioridade, ela ficou uma ideia latente na nossa história. Né? A gente vai ter, num determinado período da nossa história, um processo de busca por embranquecimento. Né? O Brasil, depois, a gente já tem... Primeiro, a gente tem a abolição. Na abolição, você tem um processo que os escravos, né, os escravizados todos se tornam livres, isso já depois de um conjunto de leis, né, sexagenárias, a gente tem umas leis anteriores que vão liberando ali alguns grupos, e depois que você tem a abolição, os escravizados não recebem nenhum tipo de retorno social, não ganham uma terra, não podem trabalhar, muitos acabam ficando até nas fazendas onde eles estavam escravizados, porque eles não tinham o que fazer, não iam passar fome se saíssem dali. A gente tem todo um processo de exclusão dessa população negra, essa população ela precisa dar conta de sobreviver, aí a gente tem processo de favelização, né? As favelas vão se constituindo muito em função disso, muitos negros escravizados foram usados em guerras, e aí com a promessa de ter uma terra, de liberdade, né? Então a gente também tem aí esse processo, você tem uma exclusão. Quando o país vê a oportunidade de receber imigrantes, isso já no período da Guerra Mundial, você tem uma política específica de receber esses imigrantes europeus. Havia, inclusive, na nossa legislação, não vou lembrar exatamente aqui que documento, mas que você tem lá, né, escrito muito claramente quais eram os imigrantes que o país podia receber, europeus, assim, asiáticos não, africanos não, né? Então, assim, negros, asiáticos não podiam entrar, mas brancos. E havia uma política de embranquecimento, porque havia uma crença de que se você trouxesse mais gente branca para o país e miscigenasse, né, o branco começasse a se misturar com o negro, o elemento negro ia desaparecer. A gente tem obras escritas, assim, né, textos documentados e tal, que vão colocar essa ideia de que essa ciência da raça lá ia possibilitar que você eliminasse, porque a crença era que o negro, mesmo liberto, ele que tornava o país não ia para frente por conta do elemento negro. Né? Então havia essa ideia de que essa população negra que está aí que faz com que o país não avance. Né? A Daniela colocou aqui a eugenia, você tem toda uma incorporação de uma ciência, entre aspas, da eugenia, que estava se desenvolvendo na Europa, ela é trazida para cá por intelectuais, e essa eugenia ela começa a ser aplicada dentro dessas políticas de miscigenação e políticas de
imigração, né, de trazer essa população. E aí a gente tem uma diferença significativa no nosso processo, por exemplo, se comparado nos Estados Unidos, em que você tem um apartheid muito mais forte, né, entre populações negras e brancas, e você tem ali a população negra lá começa a se desenvolver à parte, né, as leis de Jim Crow, que separam tudo, né, escolas, ônibus, tinha espaço separado, todo aquele processo. Enquanto no Brasil não, foi feito um incentivo à miscigenação. Mas esse incentivo à miscigenação era visando eliminar, desaparecer com o elemento negro. Quer dizer, eles não sabiam nem nada de biologia, nem de genética, porque senão a gente teria, né, o negro não desapareceu. A população é uma população profundamente mestiça, né, como disse o Celso, mas a gente tem essas marcas, né, então uma população negra cada vez maior em termos de autoaceitação começa a aparecer, né? Então a gente vê que os últimos censos, né, nas últimas pesquisas do IBGE, a gente tem lá um quantitativo de 52%, 54% de população que se autodeclara negro. E aí o IBGE usa uma classificação de negros sendo a soma de pretos e pardos, né? As pessoas pretas de pele mais escura, as pessoas pardas seriam aqueles negros de pele mais clara ali, mais, vamos dizer assim, fruto desse processo de miscigenação colocado aí. E aí, o que essa história toda tem a ver com o racismo que a gente vê hoje, né? Com o que a gente... algumas dessas ideias, elas ficaram primeiro, elas ficaram no modo como a gente concebe as relações, né? Desde, o Celso estava colocando, o negro é visto porque a gente tem, primeiro, uma divisão social, um abismo social muito grande, a maior parte da população negra está na camada mais baixa, né, da pirâmide social. Então, as pessoas brancas que já eram donos de terras, tal, as grandes famílias que foram mantendo, né, o dinheiro, os grandes capitalistas, todo esse povo, ou mesmo os imigrantes que vieram, conseguiram muito mais ascensão social, famílias de diversos povos conseguiram fazer dinheiro porque recebiam terras, porque tinham acesso à educação formal, tiveram muito mais acesso aos bens culturais e tal, então a população ficou muito mais à margem. Então a gente tem uma divisão que é social, mas que essa divisão social é marcada, né, por um fator racial. Então você tem a maior parte da população negra na parte mais baixa da pirâmide, né? E essa dificuldade de não ter tido nenhum tipo de retorno pós todo o processo da escravidão, de não ter tido acesso a nada, faz com que essa parcela seja jogada naquilo que é possível fazer. Então, todas as atividades mais subalternizadas acabam sendo atividades que são as atividades disponíveis para as pessoas negras. Então, isso incluindo, infelizmente, né, toda a parte relacionada a crimes. E aí, como o Celso colocou, existem crimes e crimes, né? Os crimes de colarinho branco, geralmente, são os crimes cometidos por pessoas brancas. Não que não haja negros lá, né? Não é isso, mas assim, a gente pega quantitativamente, né? E o crime ali do roubo, do assalto, não sei o quê, coisas, não é? Você tem uma população que é jogada à sua própria sorte, né? E você tem todo um processo de criminalização dessa população. E aí, a partir daí, toda a nossa política é uma política que não é inclusiva, é uma política que não dá nenhum tipo não deu nenhum tipo de retorno social para essa população, desde lá, de 100 e poucos anos atrás. É uma política que sempre fechou os olhos, porque a sociedade, de modo geral, comprou essa ideia de que se a gente é miscigenado, então somos todos iguais, existe uma democracia racial, né? Essa ideia ela foi cunhada na sociologia e a gente comprou, né, essa ideia. Então é muito difícil para a gente até discutir. O racismo fala, não, mas é todo mundo igual, todo mundo tem as mesmas oportunidades, e o branco pobre, ele tem a mesma dificuldade que o negro pobre, mas e os negros que ascenderam socialmente, né? Mas a gente tem que olhar sempre para uma questão macro, né? A gente nunca pode ficar fechado em exemplos isolados, em casos isolados, né? Porque os casos isolados sempre vão ser contra a regra, tem que pensar em qual é a regra geral.
que é essa regra que ainda vê o negro como inferior, né? Pessoas negras no país, principalmente pessoas negras pobres, sempre tiveram muita consciência desse processo, porque você sempre teve que ter todos os cuidados. Eu, desde cedo, sempre minha mãe falava, sai com documento, eu não saio sem documento nunca. Vai à rua ali, vai na padaria, você tem que levar um documento, você fica sempre pensando assim, olha, se a polícia me abordar, né, eu preciso me dizer quem eu sou e tal, né, a coisa de você mesmo conseguindo algum tipo de ascensão social. Na minha família, eu fui o primeiro a chegar na universidade, né, cursei universidade pública, fiz a minha graduação na UERJ, depois eu fiz mestrado na UERJ também, né, passei no concurso para uma instituição federal, que é o Cefet, fiz o meu doutorado na UFRJ, então fiz toda uma trajetória dentro da educação, porque a minha família sempre valorizou muito a educação, né, a ideia de que a população também valoriza a educação como uma possibilidade de ascensão social, né, e tudo mais, mas mesmo assim, se eu fosse contar, já passei por um monte de situações que eu fui barrado em porta de hotel, que eu estava hospedado, né, porque eu fui para um evento em Brasília, fiquei num hotel que era um hotel bom, a instituição estava pagando, a gente tem esse direito, a instituição paga, e aí eu fui barrado na porta do hotel, o segurança veio perguntar o que eu estava fazendo ali, né? Então, assim, coisas desse tipo que a gente vivencia, parado em porta de banco e várias outras situações de você ser perseguido dentro de uma loja pelo segurança. Então, há uma crença, né? Há uma estrutura racista que constitui o modo como a gente se relaciona. E por mais que a gente não pense, né, que somos racistas, nós somos. Então, o racismo é muito maior do que aquilo que normalmente o senso comum pensa. Assim. Eu já estou caminhando para o final para a gente poder abrir e aí a gente vai conversando. Existe uma crença, assim, uma concepção de que o racismo estaria relacionado só àquela posição assumida, né? Uma pessoa branca vai, ofende o outro, chama de macaco, e aí a gente entende, não, isso é racismo. Isso também é racismo. Mas o racismo não se limita, né? E aí é que é o nosso grande desafio, ele não se limita àquela posição da pessoa que é assumidamente racista, que ofende, que acha inferior, que agride, ou que impede que uma pessoa acesse um espaço porque ela é negra, ela vai ter que ir para outro lugar. Esses casos, assim, graças a Deus, a gente pode dizer, esses casos acho que são um número menor, né, de pessoas que sejam efetivamente assumidas como racistas. Acho que a gente tem um número muito, muito pequeno de casos assim. Só que a gente tem uma estrutura social que é uma estrutura pautada no racismo. Então, tem um conceito, né, que é definido pelo professor Silvio Almeida, né, tem até esse livrinho aqui, não sei se vocês conhecem, o Racismo Estrutural, e ele vai falar, né, sobre alguns tipos de racismo aqui. E ele fala de racismo institucional, ele vai falar de alguns tipos, ele fala, o conceito que dá nome ao livro é o racismo estrutural. Né? O que significa dizer que o racismo estrutural? Que o racismo está estruturando as nossas relações. Isso em todos os níveis, desde o nível individual até o nível macroestrutural político. Então, as políticas públicas, elas não são pensadas para combater o racismo, né? Infelizmente. Elas são pensadas para manter uma certa estrutura. A estrutura econômica do país não é pensada para combater o racismo. Né? Quando se vê a crença de que pessoas negras, sim, devam ocupar os lugares mais subalternizados, né? Os trabalhos mais braçais, trabalho de empregada doméstica, e aí são sempre os piores salários, a gente tem toda essa crença, ela está enraizada. Nós mesmos também temos internalizado um pouco essa ideia. Se você está no ônibus sentado e vem um homem negro senta do seu lado, as pessoas já ficam, talvez se fosse um homem branco, de terno, as pessoas não ficariam assustadas ou não achariam que poderia ser um ladrão. Então, o negro está sempre sob suspeita, né? Existem alguns estereótipos associados ao homem negro, geralmente ligados à violência, à criminalidade, eles estão sempre um pouco na mentalidade das pessoas, da sociedade. A mesma coisa em relação à mulher negra, ela quase sempre é vista como agressiva. A gente tem uma questão também da hipersexualização de corpos negros, né? Aí as mulatas do carnaval, a globeleza, que depois acabou, mas a gente tem todo um processo histórico, né, que está relacionado ao corpo de pessoas negras, relacionados a uma hipersexualização também. Então, tem vários estereótipos, e tudo isso é racismo. Tudo isso faz parte dessa estrutura
que é racista. Né? Então, a estrutura social é racista, a distribuição dos lugares sociais é racista, né? O modo como a gente acaba se relacionando é reproduzindo elementos, a gente reproduz racismo na nossa linguagem, a gente reproduz um racismo, por exemplo, estético, quando o cabelo crespo é chamado de cabelo ruim, né? E o cabelo liso é o cabelo bom. Eu ouvi isso a minha infância toda, desde sempre, né? Então, é uma questão de dificuldade. Meu cabelo está crescendo. Eu sempre usei meu cabelo baixinho, passado máquina. Durante a pandemia, agora eu deixei crescer. Mas o meu cabelo ainda choca um monte de gente, da minha família, inclusive, que olha assim e fala: por que você não corta o cabelo? Esse cabelo está esquisito. Né? Então, o cabelo do negro é visto como algo que agride, porque está relacionado a esse racismo que está internalizado, né? Essa ideia de que características negroides, né, traços negroides, como a literatura diz, nariz, os lábios, o cabelo crespo, eles seriam elementos que estariam associados a essa inferiorização, a essa criminalização, estão associados aí a um monte de visões negativas e a gente acaba reproduzindo. E aí, só para fechar, porque eu acho que já falei demais, eu peço até desculpas, o que a escola e a educação, né, tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Se a gente pensa que um espaço de socialização fundamental é a escola, né, onde a gente tem contato com a diferença, com a diversidade, às vezes dentro de determinados lugares, se a gente pensa nas escolas públicas, principalmente, que recebem a maior parte da população negra, a população favelada, a população da periferia, né, você acaba tendo ali que lidar com essas questões todas, não que a escola particular não tenha, tem que lidar, a maioria é branca às vezes, mas escolas particulares de elite, né, chamadas de elite, caras e tal, também precisam discutir essas questões para que a gente possa desconstruir. A gente teve alguns avanços em termos de políticas públicas, né? A gente teve uma lei em 2003, que foi a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura africana e afro-brasileira em todo o currículo escolar. A lei até cita algumas disciplinas, né, que é artes, língua portuguesa, história, literatura no caso, né, e história, mas fala em todo o currículo. Então, são questões que precisam ser trabalhadas em todo o currículo. E depois a gente tem, em 2008, uma lei que também modifica a LDB e que inclui as questões indígenas, né, como temas importantes para a gente discutir na escola e pensar a partir deles, né, como isso impacta o modo como a gente se relaciona, como isso impacta o que a gente pensa sobre, né, os elementos que estão na nossa cultura. Assim, teria muitas e muitas coisas para falar. Eu até fiz um roteiro ali, mas não segui muito, eu acabo não seguindo muito meu roteiro. Tinha outras coisas que eu podia falar. Mas eu vou terminar por aqui e aí a gente conversa, porque senão eu ficar falando sozinho aqui não tem muito ganho. Gente, agradeço e fico à disposição para a gente ir trocando, conversando. Pô, muito bom, Fábio. Eu estava aqui pensando, né, que nas coisas que você falou, só queria destacar 2 pontos, né? Quando você fala da questão histórica, o ano foi 2018, né? Eu estive numa fazenda Rio Branco, lá em Barra do Piraí, e eles têm lá um conjunto completo de senzala. Cara, é um negócio assim, ó, eu até me arrepiei, porque é um negócio, quando você falou, eu lembrei daquilo, e a brutalidade, né? E isso está no inconsciente, né? Tá impregnado, né? Essa coisa de você é menos, você não vale, você, né? E uma outra questão que quando você falou sobre essa coisa do subemprego, agora a gente teve aí a dona do Magazine, Luiza, fez um processo que escandalizou as pessoas, porque ela fez um processo de seleção apenas para negros, porque a questão salarial de 4 mil a 6 mil reais, né, para ocupar, né, um outro espaço, e não espaço de limpeza. Se fosse para limpeza, se fosse para limpeza, não escandalizaria ninguém. Não, porque já é natural, né? Já é comum isso, né? E isso, só lembrei disso, queria só destacar, e aí a gente abre para as perguntas aí. Rosângela, você tinha falado que queria perguntar, você quer perguntar? Tem você e tem o Cauã que quer perguntar também. E tem uma pergunta da Clara Silva também. A minha pergunta é rápida, eu até ia abrir mão, mas esse tema muito me arrebata e tem muito a ver com uma parte muito importante da minha vida, de quando eu estudei nos Estados Unidos e vivenciei
o feriado de Martin Luther King lá. Eu ganhei uma bolsa, né, para professores da rede pública e passei 2 meses lá. E sendo que em janeiro eles comemoram o Martin Luther King, né, um feriado nacional. E percebi que lá é Praça Martin Luther King, é Rua Martin Luther King, tudo é Martin, ele é pop lá. E eu morava dentro da universidade e eu via que na hora do refeitório, né, das refeições, isso na sala de aula todo mundo interagia, mas quando chegava na hora das refeições, quem era negro sentava só nas mesas, isso foi em 2014, tá? Só nas mesas de negros. Não eram delimitadas as mesas. O próprio negro já ia onde estava outro negro. E o branco sentava junto com os brancos, rolava uma segregação velada. E aí eu fiquei pensando na minha realidade enquanto professora, que quando eu sugeri, agora eu estou na função de diretora, mas eu sempre fui professora antes disso, né? E quando eu passava trabalho, e na época eu dava aula no Raul Vidal, os alunos não ficavam assim, você é preto, vai fazer com outro preto, você é branco, vai fazer... juntava preto, branco. Eu não via essa segregação latente, pelo menos no meu dia a dia, de professora dentro da escola. Isso acabou sendo uma observação, né, que eu fiz para os meus professores e acabei ganhando um convite para fazer mestrado lá. Acabou que eu declinei por motivos pessoais e familiares. Por isso que eu digo que é uma coisa que muito me encanta essa questão, que eu sempre fui uma curiosa. E eu, ouvindo a sua fala, você falou de movimentos de resistência, né, e de políticas de inclusão. E a gente sabe que o Martin Luther King foi um resistente até a última gota, né? E a gente tem nos Estados Unidos um feriado todo voltado para isso, tem vários nomes, né, que incentivam essa quebra, né, de cultura, de discriminação. Porém, a gente vê, tivemos um Barack Obama, um presidente negro, e, à primeira vista, os Estados Unidos eram para ser um país super avançado na questão racial, a meu ver, tá? Celso já está falando... Porque, assim, nossa, um país que respira o mártir Luther King, Marte, que acabou sendo Marte, um presidente negro que, em tese, estaria estimulando mais, agora não, porque a gente tem aquele presidente lá, né? Enfim, mas na minha cabeça era para ser um país muito mais avançado do que a gente. E, na minha humilde avaliação, eu acho o Brasil até um pouco mais avançado nessa questão do que os Estados Unidos. A gente viu há pouco tempo o George Floyd, né, que foi uma aberração, né, aquele incidente. Há pouco tempo tivemos até um episódio aqui dentro de uma escola de uma negra, uma aluna negra no Colégio Franco-Brasileiro, né? O que eu vejo é que aqui é tudo muito mais assim por baixo do pano, não sei. Enfim, eu queria uma avaliação sua a respeito disso. E desculpe, porque esse tema eu tive que falar sobre isso, porque eu curto muito falar sobre isso. Como é que a gente faz, Tatiana e Celso? Eu já comento e aí a gente vai fazendo uma por uma. Obrigado, Rosângela. Você trouxe uma questão que é bem interessante para a gente pensar. Acho assim, o primeiro ponto é considerar, eu até falei brevemente, as diferenças, né, entre o contexto racial dos Estados Unidos e o nosso. Assim. Inclusive, até, óbvio, a gente que estuda as questões étnico-raciais, a gente lê muitos autores estadunidenses. Né? É comum você ler, porque tem uma discussão, o movimento negro lá. O processo de segregação, né, o modo como a segregação se deu, também lá foi assim, muito radical e muito forte, e ele deixou marcas muito, vamos dizer assim,
profundas na estrutura da sociedade. Então, porque os negros eram obrigados a ter suas próprias universidades, a criar suas próprias empresas, a ter seus próprios negócios. O casamento interracial, um tabu gigante ainda hoje, né? Então, tanto para negros quanto brancos, muitas famílias ainda olham esse relacionamentos interraciais como algo negativo. Então, assim, é um tabu, e isso tem a ver com o modo como eles lidam com a questão. Mas, por um lado, e aí tem uma questão importante no que você colocou, aqui, né, tem até uma discussão que diz assim, o racismo no Brasil é velado, né? O racismo no Brasil, ele evoluiu de tal modo, por conta dessa ideia de uma democracia racial, como a gente não tem segregação, as pessoas podem ocupar os mesmos espaços, o que nos impede é muito mais estrutural do que uma lei que diga, olha, negro não pode entrar aqui, branco não pode. Então, você tem uma estrutura... E aqui o racismo está diretamente vinculado à questão de classe social. Não dá para separar, está muito conectado. Não que classe e raça sejam coisas iguais, né? Não são, porque negros ricos sofrem racismo, né? Mas eles têm muito mais possibilidades, muito mais acesso e tal. Eles se impõem muito mais por conta do dinheiro. Não é a ascensão social que acaba com o racismo continua, mas está muito conectado. E aí essa conexão entre racismo e classe social faz com que os negros não tenham acesso a certos espaços, então a segregação se dá de outra natureza. A segregação, ela cria barreiras e ela apaga o racismo, né? Ela coloca como se não houvesse um racismo estrutural que faz com que, se você pega lá uma turma de formatura de medicina de qualquer universidade, a maioria é branco, assim, às vezes só tem gente branca, né? Ou o programa de trainee, apareceram algumas fotos de várias empresas, só pessoas brancas. Aí você pega lá o movimento dos garis, que aconteceu algum tempo atrás, você coloca a foto assim, né? Eu estava conversando, eu sempre tem uma coisa que se chama o teste do pescoço. Você entra no espaço, você vira o pescoço para um lado e para o outro, você olha. Né? Eu fui num atendimento, tem um plano de saúde, aí fui num atendimento, já tem um tempo já. Aí eu conversando com o irmão que foi comigo. Aí eu falei, dá uma olhada, olha os médicos todos, olha as pessoas que estão na frente ali, né, as recepcionistas, agora olha o pessoal da limpeza. Assim, é radical o corte de classe, óbvio, e raça. Né? Então, essa ruptura, essa segregação, ela se dá pelo impedimento que as pessoas negras têm, todo o estigma que está associado, né, em diversos processos seletivos. Então, o negro, às vezes, é excluído por ser negro. Não, seu cabelo, você não está muito no perfil da empresa, né, porque o cabelo é crespo. Ou pessoas que foram obrigadas a alisar o cabelo tempo atrás, né, ou perderiam o emprego. Não, nessa empresa a gente tem um padrão, o uniforme é assim, o cabelo tem que ser liso. Né? Então, a gente tem um monte de elementos que fazem com que o racismo fique meio que oculto ali. Ele não está oculto, ele está ali, a gente tem que aprender a olhar para ele. Né? Ele não se dá do mesmo modo de segregação como nos Estados Unidos. Né? Essa segregação não se deu dessa forma, mas o racismo está ali atravessado, né, naquele processo. E aí eu queria só juntar essa pergunta com a pergunta da Clara sobre a questão das cotas, porque tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A política de cotas, a gente tem, justamente por conta da ideia, né, da democracia racial, de uma ideia de igualdade que não existe na prática, de uma ideia de meritocracia que também não existe, né, porque o abismo social é gigantesco, a gente tem uma luta já antiga, né, dos movimentos negros por cotas raciais. Os Estados Unidos tiveram cotas raciais, acho que ainda tem, né, tem cota na televisão, então assim, tem muito mais programas com pessoas negras nos Estados Unidos, por exemplo, a televisão, a gente assiste séries, enquanto aqui a população negra, quando aparece, quase sempre é muito subalternizada nas novelas, por exemplo, ou agora, assim, de uns anos para cá, a gente tem tido aí uma expansão por conta da discussão, inclusive, né? Mais tímida ainda. É tímida, é muito tímida. Então, as cotas, elas são fundamentais e elas servem, assim, na minha leitura, tem vários argumentos, né, a favor das cotas raciais. É bem polêmico, racial. E eu defendo as cotas raciais, assim, usando dois argumentos que eu acho que são importantes. Um deles, que é um argumento mais geral usado, é o de você criar um tipo de retribuição social
por esse processo de escravização, esse processo de exclusão que colocou as pessoas negras nos espaços mais subalternizados, né? Então, você tem uma desigualdade estrutural que não vai se modificar em poucos anos, né? Muita gente defende, mas se o processo for social, ele dá conta. Não necessariamente, porque o racismo ainda está em jogo, né? O racismo ainda entra ali em cena. Então, você tem elementos importantes desse racismo que estrutura. E o outro argumento para a gente combater efetivamente o racismo que é estrutural, que separa as pessoas em certos lugares, a gente precisa ter uma inserção maior de médicos negros, de engenheiros negros, de advogados, de pesquisadores, professores universitários. E isso precisa acontecer para ontem, né? Não é um processo que a gente não pode esperar 200 anos, né, para chegar, porque o que as pesquisas apontam demoraria muito mais do que 200 anos para a gente tentar igualar em termos de proporção estatística, né? Você pega o Rio de Janeiro, assim, vê o quantitativo de população negra, população branca, para que você tenha essa distribuição em todas as camadas sociais, em todas as profissões, você demoraria mais de 200 anos com o processo. As cotas raciais, elas estão... E aí muita gente critica, mas a cota racial, ela, na verdade, ela é um recorte dentro da cota social. Não existe cota racial fora da cota social. As pessoas, às vezes, nem conhecem a lei de cotas, né? Você tem uma política de cotas que implementa, primeiro, a cota social. Então, as pessoas têm que ter ali uma faixa de renda, tem que ter estudado em escola pública. Então, ela tem que atender um conjunto de critérios. E ela precisa, e aí dentro daqueles critérios que ela já atende, ela se auto-identifica lá como pessoa negra ou pessoa indígena, né, e ela concorre só com aquele grupo. É que você tem uma separação de grupos. Um grupo concorre só entre si, o outro grupo concorre só entre si, né? E esse processo de inserção, ele é um processo que vai criando esses espaços, e ele não é contrário, né, ao esforço, não é contrário ao estudo. Os cotistas têm que estudar tanto quanto, eles concorrem entre si. E você tem ali mais ou menos uma tentativa de igualar as condições. Um aluno negro, mas que estudou, sei lá, numa escola pública, ainda que seja uma escola pública, num colégio de aplicação de uma universidade ou no Cefet e tal, ele não entra igual, né, o aluno que estudou no Estado. Então, o Cefet, por exemplo, adota 5 faixas no edital de seleção, 5 faixas de cota diferente. Classe social, né, tantos salários mínimos até tal, escola pública mais não sei o quê, grupo A, aí grupo B, grupo C. Então, é muito processo diluído, né? E aí funciona como essa reparação histórica e, ao mesmo tempo, como um mecanismo para inverter essa lógica. Você começa a ver médicos negros, engenheiros negros, juízes negros, a sociedade começa a ver, isso cria um efeito na própria população. Crianças negras vão se ver em lugares que elas podem chegar, né? Elas vão se enxergar, e não só como jogador de futebol, ou músico, artista. Às vezes a possibilidade de ascensão social acaba se limitando, né, ao esporte, ou às artes, à música, e não ao espaço do estudo, de você se formar e ter condições de chegar num lugar diferente. Então, as cotas acabam tendo esse papel. E, obviamente, né, quando a gente pensa em política de cotas, a ideia é que as cotas não sejam para sempre, né, que elas tenham uma duração que alcance essa equidade, uma maior equidade nesses processos, e, ao mesmo tempo, as cotas precisam acontecer com investimento na educação de base, né, que é o que a gente acaba não vendo. E aí cria um processo meio complicado, porque a gente não tem tanto investimento, não tem o investimento que a gente teria que ter na escola, né? Acho que eu já falei demais, gente. Eu estou aqui olhando para o horário ali, para mais pessoas conseguirem falar. Talvez seja mais... Isso. A gente tem o Cauã, que gostaria de fazer uma pergunta. Cauã? Ele tinha caído, Tati. Ele caiu, então a gente passa para Samara. Samara? Oi, eu deixei aqui, mas eu posso perguntar. Eu estava querendo saber, no ponto de vista do Fábio, se essas cotas vão, de certa forma, resolver os problemas raciais no Brasil. Posso te responder assim, sinceramente? Não. Né? Elas não vão resolver, mas porque os problemas são muito mais profundos, né? Que eu estava dizendo, combater esse racismo estrutural, assim, as cotas, elas contribuem, em certa medida, para uma inserção maior,
E essa inserção passa a depender também dessas pessoas, né, que entram na universidade e que vão ocupar esses cargos, esses espaços. Mas é necessário que a gente combata o racismo em todos esses níveis, no nível individual, quer dizer, nas minhas crenças, nos meus valores, no reconhecimento, né, do racismo, enquanto pessoas negras precisam se reconhecer como negras, precisam se reconhecer essa história, sua trajetória, o que impacta, o que significa ser negro num país como o Brasil, né, e revalorizar, melhorar sua autoestima e ter possibilidades, né, de construir uma trajetória que não foi determinada né, pela história, mas uma trajetória que eu conquiste, e, ao mesmo tempo, as pessoas brancas também precisam combater essa própria estrutura e entender que, infelizmente, num país como o nosso, pessoas brancas têm um privilégio, que não necessariamente é financeiro, né? Quando a gente fala em privilégio branco, entender o que significa ser branco no Brasil, né? E aí se colocar no lugar do outro, que é um processo muito difícil, tentar olhar e ver assim, poxa, por que eu não sou perseguido aqui nesse espaço? Por que eu consigo entrar em determinados lugares? Há alguns privilégios que precisam ser entendidos também. Então, a gente não só, até porque a política de cotas sozinha, ela tem um papel reparador, ela é fundamental, mas se as pessoas não entendem, ela gera essa divisão, né? Gera essa tensão política, toda essa animosidade, ela cria muito, porque as pessoas estão muito agarradas numa ideia de meritocracia, né? De que se eu fizer pelo meu esforço eu vou chegar. Só que isso é falso, assim, as pessoas não partem dos mesmos lugares, infelizmente. Muito bom. Professora Juliana, tem uma pergunta, né? Professora Juliana Conceição, pode fazer. Isso. Boa noite. A minha questão é a seguinte, esse tema ele me fascina muito também, há muito tempo, né? Embora eu hoje dê aula de Sociologia, minha formação é em História. Então, assim, desde a graduação, a minha pesquisa foi voltada para a inserção das mulheres negras na revista de moda nos anos 60, 70 e 80, né, para ver como que se deu essa inserção da mulher negra. E continuei nesse tema no mestrado pensando em aplicações da Lei 10.639. E por que eu digo isso? Porque ao longo desse tempo, né, estudando sobre racismo, uma coisa que sempre ficou assim, uma incógnita para mim, e aí eu jogo para você, professor Fábio, é que a gente tem algumas formas, como você citou, de combater o preconceito nos quesitos econômicos e históricos, né, as ações afirmativas, que vão dar conta aí de tentar reparar a parte econômica e histórica. Mas o que me intriga muito é o poder da cultura ao longo dos anos na perpetuação desse racismo. Por que eu digo isso? Porque me espantou muito, quando eu comecei a fazer a pesquisa do mestrado, ver no Código Penal de 1890 já a criminalização de culturas como o samba, a capoeira, religiões de matrizes afro-brasileiras. E isso, se naquela época estava de forma muito escrachada, criminalizada, a gente vê hoje muito de forma velada, né? E embora a gente tenha tido alguns avanços, como um processo de valorização da beleza negra, né? Eu até, nesse último ciclo de ensino, a gente lá no CEBRIC fez um projeto também antirracista, e depois do projeto várias meninas vieram falar comigo que estavam fazendo transição capilar, que entenderam a beleza do cabelo, né, e tudo mais. Embora a gente tenha avançado um pouco nessa parte de estética, eu ainda vejo a gente muito preso a culturas que não só não combatem o racismo, como ampliam. Assim, nas novelas, atriz Thaís Araújo, Lázaro Ramos, e assim, você tem muito pouco, e não só de representatividade, mas de cultuar uma cultura não negra, né, de valorizar uma cultura branca como superior ainda. E o que você propõe nesse campo de combate ao racismo em relação à nossa cultura? O que a gente poderia pensar em relação à cultura? Excelentes colocações, Juliana. Eu vou pedir só um segundo, só para acender as luzes, que eu estou no escuro. Voltei, desculpem. Porque escureceu rápido, né? Aí aqui fica completamente escuro.
Muito obrigado, Juliana, pelas suas colocações aí. Me desculpe se eu tiver falado alguma besteira em termos de questões históricas, né? Não sou historiador. A gente tem sempre alguma dificuldade, né? Óbvio, eu fiz um relato muito curto e rápido. E o meu foco de pesquisa, especificamente, eu trabalho com análise do discurso e discurso da mídia, né? Então, tenho trabalhado exatamente nesse campo que você está colocando aí. E de como essa cultura midiática, ela ainda reproduz profundamente uma estrutura racista, né? Quais são as pessoas que ocupam? Tem uma aluna, inclusive, do mestrado, fazendo a pesquisa dela analisando capas de revista. Você falou que pesquisou, só que ela está trabalhando com uma revista contemporânea, que é uma revista estrangeira, né? Que é é uma revista feminina, agora me escapou o nome. E ela fez uma análise prévia, assim, 2 anos, desde que a revista chegou ao Brasil, 3 anos, e ela analisou, e de 114 modelos que aparecem nas capas, apenas 9 são negras. Dessas 9, a Thaís Araújo aparece em 3, quer dizer, desses 9 aparições, 3 são a Thaís Araújo, 2 são Camila Pitanga, né? E as outras ali se distribuem em uma cantora, uma youtuber e tal. Então, para a gente ver ali o quanto isso não é uma coisa aleatória, né? Até porque para ocupar esses lugares, esses espaços, também está relacionado a uma certa estética, né? Uma estética embranquecida. Então, você pega lá as primeiras aparições da Thaís Araújo. Ela outro dia fez até uma postagem no Instagram, e a minha aluna, né, minha orientanda, me marcou, justamente porque ela segue, porque ela faz a pesquisa, ela me marcou. A Thaís Araújo criticando a primeira capa que ela apareceu numa revista, né, que ela estava muito com o cabelo alisado e ela estava também muito sexualizada, né? A primeira capa que a gente analisa nessa revista que a minha orientanda estuda, ela também está com um modelinho. Todas as outras modelos daquele ano, todas estão super bem vestidinhas, com roupa e tal, e ela era a única que estava de roupa, assim, lingerie, né? Então, também tem essa questão colocada aí. A gente tem na produção de televisão, a gente tem na produção do cinema, a gente tem... E aí, você falou das culturas que foram sendo criminalizadas, né? A gente teve uma criminalização grande, né? Do samba e tal. Hoje o samba não é tão criminalizado, mas o samba foi sendo embranquecido, né? Ele foi Fábio, e da religião também, né? Vocês viram uma reportagem há pouco tempo, foi ontem ou anteontem, que conseguiram resgatar na Polícia Civil várias imagens sacras. Quer dizer, o sacro, né, que era cultuado pelos negros, né, principalmente, era visto também como um crime. Perfeito. A religião, não, a gente tem casos aqui bem recentes, assim, de terreiros sendo destruídos, atacados, colocaram fogo, jogaram pedra numa menina. Então, a questão do racismo religioso, ele é muito forte, inclusive na escola, infelizmente, né? Combater esse tipo de racismo é fundamental. E aí, assim, voltando para a questão da Juliana, eu não sei se tem uma saída, se a gente consegue ver uma saída para além de uma produção que começa a ser feita. A gente tem, sim, um movimento político, que a gente precisa de leis que garantam espaço, né, que garantam essa representatividade. Acho que os movimentos sociais, principalmente com as redes sociais, têm possibilitado essa discussão. Então, você ter uma Maju Coutinho à frente de um jornal como aquele lá, naquela emissora, é um avanço, e não é assim. É problemático, porque aquela emissora continua sendo aquela emissora e tal, né? Todos os discursos que atravessam ali se produzem. Mas, por outro lado, você tem uma imagem ali de representação, né? Que é positiva, né? Representação do negro que é positivada. É algum avanço, não resolve o problema. A gente tem, por exemplo, muita produção assim, de cinema negro, né? Negros estão produzindo, são cineastas, mas, infelizmente, não ganham vários prêmios, né, internacionais, vão exibir lá fora. Agora, com essa coisa da pandemia, que tudo está circulando na internet, eu tenho visto assim, as pessoas divulgando, tem muita coisa circulando na internet de produção, mas que não vai para a grande mídia, né? Não vai passar lá na emissora aberta de TV, não vai ser exibido nesses espaços. A gente precisa começar a valorizar essas produções também, para que elas ganhem visibilidade e comecem a circular. Acho que, assim, esse é um ponto importante, né, de fazer circular esse tipo de conhecimento de produção para também combater essa criminalização, né? Porque você falou, a legislação está aí, alguém até colocou, legislação existe, o problema é cumprir. A Lei 10.639 é uma que não é cumprida,
né? Ela está lá, mas muita gente nem conhece. E é para tratar em todo o currículo. A gente precisaria de uma reforma curricular, não só incluir um conteúdo ali na aula de história ou na aula de literatura, mas que reformasse o currículo para a gente repensar o que é a escola a partir de outra perspectiva, né? Mas isso tudo, assim, é um trabalho de formiga mesmo. A gente vai construindo aqui e ali. Acho que esses espaços que a gente abre, como esse aqui, para conversar, vão ajudando, né? Mas é um processo muito mais complexo do que esse. Acho que há, sim, uma valorização da estética negra, ela está posta aí, ela está circulando. Eu acho que os grupos estão aparecendo. Uma orientanda minha do mestrado, a pesquisa dela foi sobre transição capilar, e ela analisou grupos no Facebook, grupos que tinham mais de 3.000 mulheres que estavam passando pelo mesmo processo, que compartilhavam suas experiências de transição e tal, e como elas eram significativas para várias coisas. Mas as histórias que a gente via ali eram histórias terríveis, assim, de mulheres que, quando pararam de alisar o cabelo, foram abandonadas pelo companheiro, né? De mulheres que passaram a ser mal vistas pela própria família, que perderam o emprego, né? Então, assim, coisas que estão ali e que a gente não vai conseguir resolver rápido, mas a gente precisa caminhar. Eu acho que a gente tem avançado nessa discussão. Não é fácil. Fábio, você está falando aí sobre a reestruturação. É tão difícil a gente conseguir se conversar para, às vezes, debater um tema, para trabalhar com os professores e tal. Imagina uma reestruturação pensando, por exemplo, né, o negro no centro, né? É muito complicado, né? Pois é bem complicado. Não sei se ainda tem pergunta. Temos mais uma pergunta, Luísa. Pode fazer, Luísa. Então, eu queria falar sobre a apropriação cultural. Quando eu fazia capoeira, eu ia para eventos onde a maioria dos mestres de capoeira eram brancos. E isso é uma cultura negra. Só que eu fico muito assustada com isso, porque eu acho que devia ser uma cultura que devia ser mais compartilhada com as pessoas que criaram essa cultura. E teve outra, eu discuti uma vez com a pessoa sobre brancos usarem tranças, dreads. Só que a pessoa não entendeu quando eu falei sobre isso, que quando eu quis dizer sobre isso, eu estava falando sobre o fato de o branco ser visto bem usando as tranças, dreads, e as pessoas negras não. Eu queria que você falasse sua opinião sobre a apropriação cultural. Fábio, só antes de você falar, queria... hein, Luísa? Muito bem, Luísa. E só dar um testemunho. Eu, durante 10 anos, usei meu dread. E o Fábio falou sobre a questão do trabalho e tal. Eu fui eliminado de um processo seletivo no Pedro II por causa do meu dread. Passei em primeiro lugar, mas aí, né, eu fui de bolsa, tiracolo, chinelo de couro cru e dread. Passei, mas não passei, entendeu? Pois é, provavelmente aquela crença assim, ele vai dar maconha para os alunos, sei lá, assim, é essa associação, né, criminoso, é vagabundo, Luísa é aluna, só... Sim? Não, eu estava perguntando se a Luísa é aluna, uma vozinha assim, de muito jovem, né? Luísa, eu sou aluna. Ou do Sebrick? Sou aluna. Tia, você não tá me reconhecendo, fiquei triste. Brasil-China. É a minha Luísa da 2003? 2003. Sim, sou eu. Mas olha essa foto, eu não tô te reconhecendo, garota. Tô arrumada. E maquiada, não é? Luísa, a questão que você colocou... Luísa arrebenta. Luísa, o professor Fábio, é até poeta, sabe? Ela faz poemas, uma pessoa super sensível mesmo. E gosta das artes. Muito legal, muito bacana. A questão que a Luísa colocou assim, é uma questão muito importante para a gente discutir, mas assim, a gente precisa ter um certo cuidado, porque é uma questão também muito espinhosa, né? E eu acho que ela mesma já deu a resposta, eu não acrescentaria nada. Assim. Tem uma discussão sobre apropriação cultural que ela é bem, digamos assim, polarizada, né? Existe um certo nível dessa ideia de apropriação, que é uma ideia, vamos dizer assim, muito complicada de se sustentar. Porque aí as pessoas usam o argumento de que não existe nenhuma cultura pura, né? O que a gente come vem de várias culturas, tem uma mistura na nossa alimentação, nossos vestimentos, a própria
os próprios países europeus, você tem um processo ali de várias populações, etnias, grupos que estavam postos antes e que contribuíram. Então, a gente tem um país muito diverso e tem uma diversidade de processos aí. O que eu entendo, né, como apropriação cultural? Assim, na minha perspectiva, acho que eu tenho dois sentidos para pensar a apropriação cultural. Existe um sentido, em que é o que você falou, efetivamente, que é culturas marginalizadas. Quando você tem elementos de uma cultura marginalizada durante muito tempo e que, pelos grupos marginalizados, aquilo é mal visto, você passa a criar o mercado, principalmente, né, de consumo, transforma aquilo em produtos de desejo, aí você pega lá grandes marcas que vão transformar determinados produtos em algo que passa a ser valorizado, e ele passa a ser valorizado sendo usado por pessoas brancas. Então, você tem lá pessoas brancas usando. Você falou, a pessoa branca pode usar determinadas questões que ela não vai sofrer nenhum racismo com aquilo, é legal, uma pessoa descolada, né? Vão ter vários adjetivos que vão positivar. Então, nesse sentido, adotar elementos que estão relacionados a marcas, vamos dizer assim, dessa hierarquização, sem pensar no impacto que isso gera no racismo, aí é problemático, né? Aí a gente pode pensar que essa apropriação ela é problemática porque você está tirando significados. E o outro, que isso está diretamente relacionado à questão do capitalismo. Assim, para mim, está muito fortemente relacionado ao capitalismo, aquilo que é dado como padrão. Assim. Então, um branco usando dread, ele vai ser o cara descoladão, não sei o que e tal. Agora, se é o negro, ele é bandido, é maconheiro, é isso, é aquilo. E por aí vai. Você tem processos, por exemplo, de apropriação. Se a gente pensa nas religiões de matriz africana, ou mesmo na capoeira, como você citou, é óbvio que a gente vai ter toda uma mistura ali, você vai ter pessoas brancas e tudo mais. Não é um problema, não é que, porque senão a gente cria essa separação que a gente não quer, não é isso que a gente quer. Mas essas pessoas brancas que são praticantes dessas religiões, ou são praticantes da capoeira, dessa arte, precisam entender e valorizar qual é o sentido daquilo, né? De onde vem, ter um significado dentro daquele elemento, daquela cultura. Aí, ok. O problema é quando a gente começa, aí tem uma apropriação que por exemplo, você pega lá a comida, o acarajé, que é uma comida de santo, está relacionado... Ele é um alimento? É um alimento, você compra na banquinha, come na rua e tal. Mas aí você tem uma relação com uma determinada cultura e religiosidade. Aí o cara vai lá, pega aquele acarajé e diz que é o acarajé de Jesus. E aí você já tem uma eugenia no processo histórico de origem daquele alimento, que é uma comida, né, de uma determinada religião. A mesma coisa acontece com a capoeira. E aí você tem, às vezes, apropriações que tentam apagar a história, aquela história, né, daquele elemento, e ressignificar aquilo para higienizar mesmo, né? É um tipo de eugenia cultural. E aí é problemático também. Então, a gente tem processos que são... Então, assim, as pessoas... Por exemplo, teve toda uma discussão sobre o uso de cocar, né, símbolos indígenas. Às vezes, ninguém sai por aí, eu achei um quipá, aquele quipá que os judeus usam aqui na cabeça, um negócio legal, vou sair usar. As pessoas não usam. As pessoas têm maior reverência, porque é um elemento simbólico, religioso, de uma cultura que acaba sendo valorizada, porque a gente lê os judeus como brancos. Apesar, né, da história não os ler como branco, mas a gente lê os judeus no Brasil como branco. Então, ninguém mexe com isso. Agora, do indígena pode, né? Então, tem um peso no racismo que estrutura a nossa sociedade nesse sentido. E aí, eu acho que, assim, há algumas ações que são... alguns radicalismos, né, na reação, mas a reação, né, a esses movimentos não é uma reação, assim, por nada. É uma reação que tem a ver com o racismo mesmo. Né? Tem a ver com uma estrutura aí que é racista. E a gente precisa entender, assim, não é simplesmente as pessoas brancas precisam, isso, assim, é olhar esse lugar de privilégio. Então, pensar, se eu uso um turbante na rua e eu não sou de nenhuma religião que use, né, eu estou usando só porque eu estou achando bacana e não vou tomar uma pedrada na cabeça, não vou ser visto. Será que faz sentido usar numa sociedade que é racista e que, né, hierarquiza as pessoas? Aí eu acho que é algo de construir essa consciência antirracista. Né? Então, é importante fazer essa discussão.
mas a gente não pode ir assim ao limite, sabe? Dizer, isso aqui é dessa cultura, só esse povo pode usar isso aqui, porque aí a gente cai no essencialismo que não é legal, né? Que é problemático, porque ele nem se sustenta, né? A gente tem essas misturas, mas é preciso significá-las no nosso contexto. Assim. Tem um verso de uma poesia minha que eu abordo isso. No final da minha poesia, eu coloco assim. No final da minha poesia, eu coloco assim: nem tudo que tem cor tem vida. Não estou falando só da fauna e da flora. Borrachas brancas tentam apagar o que foi escrito por lápis preto, desprezando a sua história. Ai, que lindo, hein, Luísa? Parabéns. Aí eu tento abordar isso sobre o fato das pessoas estarem apagando uma história, tomando um lugar e não falando sobre as raízes, sabe? Esquecendo sobre essa cultura. Luísa enriquece a aula de arte, impressionante. É por alunos assim que a gente acredita no nosso trabalho, que a gente acredita na educação, porque é isso, assim, são por vocês, né? Porque senão dá um desgosto danado, né? O que a política faz com a gente, né? E tudo mais que está aí. O que nos salva são os alunos. Muito obrigada. Fiquei sem graça, calma aí. O que mais, gente? Eu falei aqui demais. O nosso tempo até já deu uma estouradinha ali. Assim, só para vocês terem uma ideia, a primeira escola com a qual eu conversei, a live durou 3 horas e meia. A gente começou de manhã, assim, 9 e pouca, fomos até a hora do almoço. Era uma coisa prevista para 1h30, foi embora, porque é muita coisa, né? Não dá para discutir tudo em 1 hora. Na verdade, a gente tenta criar uma sensibilização para a gente continuar estudando, lendo. Eu que trabalho com pesquisa sobre relações étnico-raciais, e a Juliana também colocou isso aqui, a gente pode estudar a vida toda e não vai saber, está sempre comprando novos livros, lendo coisas, é muita coisa. Fábio, vamos marcar o Racismo 2. Isso. Pode ser. Eu estou com o tempo apertado, que a minha esposa vai ter que usar agora o negócio aqui, então eu vou me despedir de vocês. E a gente estourou o tempo já também. Isso. Alguém quer perguntar alguma coisa para ele, para a gente poder encerrar? Não, né? Tá tudo bem. O Cauano voltou, né, gente? Cauano voltou. Boa noite. Boa noite. Iago, vai. Isso. Então, dúvidas. Que é a relação... qual é a ligação, a diferença entre a apropriação cultural e a aculturação? E também tem outra dúvida, que eu não sei se engloba o tema, mas é em relação ao lugar de fala. Eu queria entender também a diferença entre lugar de fala, representatividade e a importância do lugar da disputa e o lugar da dor. Mas também eu queria entender sobre se o senhor sabe me explicar se existe ou não a hierarquia, porque no século XIX, a primeira mulher branca a entrar, a primeira mulher a entrar foi Charlotte, que elas se juntaram ao movimento abolicionista. E a segunda mulher era negra, que a frase mais conhecida dela é: "E eu não sou uma mulher". Ela não acredita na hierarquia de opressão, então ela basicamente ela ignora o reformismo. Então eu queria que o senhor pudesse me tirar essas dúvidas, por gentileza. E também, mais uma coisa, no livro Racismo Recreativo, Feminismo Plurais, tem uma parte que fala sobre microagressões, que é microassaltos, estupros e microinvalidações. E 3 tipos de racismo que eu não conheço, só que eu não sei explicar. Se o senhor soubesse também me explicar sobre o racismo aversivo, simbólico e institucional. Isso. Uau! Eu acho que a gente, infelizmente, não vai conseguir dar conta. Outra Nietzsche. Professor Fábio. Outro Nietzsche. Eu queria falar só da primeira questão. Assim, isso. Fundamental, já vi que é uma pessoa que está estudando. Anota o e-mail dele. O e-mail está ali. Né? O livro O Racismo Recreativo eu não li, né? Não tenho até que comprar. Então, acho que tem uma discussão ali que eu não pego. Mas a sua primeira colocação, né, uma diferença entre a aculturação e a apropriação cultural. São movimentos contrários, né? A aculturação é a imposição de uma cultura. Então, o europeu, quando
vem para o Brasil e impõe a sua cultura aos negros, impõe não só a sua cultura, a sua língua, né? A língua oficial tinha que ser o português, impõe o indígena vai sendo aculturado, né? Aprender a religião do branco e tal. A aculturação tem a ver com esse movimento de imposição de uma cultura sobre a outra, né? E a apropriação está mais no sentido do que a gente colocou, que tem a ver com a apropriação de significados daquela outra cultura para um outro uso, né? Não é necessariamente eu usar a cultura do outro, porque a cultura do outro se mistura com a minha, não tem cultura pura, né? Tem uma mistura aí que existe, mas existe um modo de se apropriar daquele elemento daquela cultura, retirando o sentido, o significado dele, né? E aí, geralmente é algo que é estigmatizado, que é visto como negativo, e que, como eu sou privilegiado, eu trago para mim, eu não sofro nada com aquilo, né? E aquilo perde um peso cultural significativo para aquela população. Então, não sei se ajuda a entender, se fica um pouco mais organizado, mas tem essa distinção aí. Eu nem consegui anotar todas as outras coisas, eu acho que a gente não teria tempo, né, para discutir todas elas. Mas, até porque, quando eu falei do racismo estrutural, assim, acho que a última pergunta tinha a ver com esses diferentes racismos, no fundo, todos esses modos como o racismo usa para se fazer funcionar fazem parte de um mesmo racismo, que é esse racismo estrutural. Então, o racismo ele pode se apresentar de diferentes modos. Ele pode se apresentar numa piada, né? Essa coisa do recreativo. Ele pode ser institucional, está ligado a uma instituição, como a escola, por exemplo, ou como o governo, né? E aí a gente tem elementos que vão atravessando essas diferentes estruturas sociais aí. Sim, seria assunto para outra live aí, 2.0, 3.0, por aí vai. Pode perguntar, Vinícius. Pergunta para a gente encerrar. A sua vai ser a última. Bom, assim, como todo mundo já está falando aqui muito, né? Já passamos aqui do tempo. Aí eu tenho uma pergunta que eu já venho pensando, assim, graças a Deus, assim, eu nunca sofri de racismo. Não sei se também o fato de eu morei em outro país, eu nasci em outro país, nasci na Jamaica, aí no caso a maioria da população é negra, assim, eu não vi nenhum jamaicano branco lá, só se fosse turista, então é raro ver uma pessoa com a pele branca lá, mas aqui no Brasil eu já vi vivenciei muitos casos de racismo, não comigo, mas com pessoas que eu estava junto. E assim, vivenciei casos assim horríveis, mas eu quero saber o que a gente pode fazer para melhorar isso, porque a gente está falando sobre racismo, história, tal, existe vários tipos de racismo, mas a gente quer que isso acabe uma hora, né? O senhor falou sobre a representatividade, de ter que ter pessoas, assim, mais pessoas negras advogados, mais pessoas negras médicos, isso também como fosse ator, mais pessoas negras aparecendo no Oscar. A gente acabou de perder um ator negro, assim, que influenciava muito, assim, em questão de cinema, em questão mesmo da gente, representar gente negro no cinema. E eu quero saber se tem mais outra coisa que a gente pode fazer para isso, de fato, acabar. Vinícius, obrigado aí pela sua colocação. É um processo muito complexo, assim. E aí a gente pensa assim, são várias ações que precisam se coordenar, né? Uma delas, essa discussão que a gente está fazendo aqui, ela não se perde, assim, não é um discurso sem prática, é uma prática formativa, né? A gente está num espaço escolar, ainda que seja na rede, então formar as gerações para discutir essa questão e para combater o racismo é fundamental. A gente já começa minando essa estrutura que é racista quando a gente começa a fazer esse reconhecimento, né? As pessoas negras se reconhecerem como negras, as pessoas brancas reconhecerem que o racismo está instalado ali, que elas podem ou não estar reproduzindo, né? E aí a gente precisa, certamente, votar melhor, porque a gente também precisa a só representatividade midiática, ela é insuficiente, assim, é importante que as culturas sejam valorizadas, como a Juliana colocou, mas a gente precisa de políticas públicas de investimento, né? E são políticas sociais, não, assim, políticas de reparação, mas políticas sociais, para ir desconstruindo esse movimento. O que a Luísa Trajano fez, aí o Celso citou o caso do trainee,
é um movimento que pelo menos coloca as pessoas para discutir. É óbvio que as redes sociais não avançam muito, porque é um espaço de polarização política, de violência, de discurso de ódio, então ali a coisa não avança muito. Mas quando a gente sai para esses espaços, para a escola, para a universidade, a gente já começa a construir coisas diferentes, a gente começa a construir outros discursos. E aí, desde as ações micro, não aceitar uma piada racista, uma pessoa falou uma coisa, às vezes a gente ri, acha engraçado e tal, a gente precisa ir combatendo o racismo em todas essas instâncias e se posicionando contra ele, fazer as denúncias que precisam ser feitas, né? A gente tem duas leis, tem uma lei, o crime de racismo, que é um crime inafiançável, né? E a gente tem o crime de injúria racial. Quase sempre, infelizmente, a justiça transforma tudo que é racismo em injúria, porque a injúria é um crime menor, é mais leve, né, e tal, e aí quase ninguém vai preso por racismo no Brasil, mas a gente precisa pedir, precisa se mobilizar. Então, acho que assim, tem ações que precisam ser feitas, né? Precisa efetivamente mudar a legislação, a gente precisa criar novas políticas e precisa investir na educação. Eu acredito muito que a educação é um espaço, né, de mudança efetiva. Assim. Aí eu me faço aqui o direito de citar Paulo Freire, que diz assim, né, a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas, né? As pessoas transformam o mundo. Então, a gente tem que investir em pessoas, né? Investir numa educação que seja libertadora, uma educação que seja mais igualitária possível, uma educação que não aceite, e aí a gente vai construindo. Vai demorar muitos anos? Vai. Infelizmente, a gente não vai ver, né? Assim, o fim do racismo, uma sociedade utópica e tal. Infelizmente, a gente não vai ver, né? Mas a gente precisa ir construindo para que as gerações futuras, efetivamente, possam desfrutar, para que isso recue, né? A gente deixe isso só nos livros de história e nos museus. Assim, olha, existiu lá um momento em que a sociedade era assim, hoje já não é mais. Mas a gente já tem avançado com essas conversas. Eu acho que são ações, né? A gente está fazendo alguma coisa quando algumas pessoas já começam a se conscientizar, né? Se há conscientização, a gente já começa a avançar um pouco. É pouco? É, mas é o que a gente consegue construir, né? Eu não vejo outros caminhos. Assim. Foi, né? Acho que foi, né, gente? Foi. Eu queria agradecer muito, Fábio, a sua presença. Acho que foi maravilhoso. Todo mundo aprendeu bastante. Né, essa coisa que o Iago falou do lugar de fala e tal, eu até coloquei isso para o professor Celso, que eu falei, eu não posso organizar, eu acho que você tem que organizar, uma situação que nós, né, eu falo por mim, eu sou branca, eu nunca passei por isso, não tenho noção do que é racismo, por mais que eu me compadeça e já tenha visto acontecer na minha frente e ficar indignada, mas eu nunca vou saber o que é não poder entrar num lugar, ou as pessoas me olharem torto, porque eu sou branca. Então, realmente, quando esse tema surgiu, eu falei, não, a gente tem que abordar isso, porque na escola acontece, infelizmente, a gente tem algumas situações, né, que os nossos alunos vão sofrer, a gente tenta dar esse suporte para eles, mas fora do ambiente escolar, né, a gente não tem muito como fazer, e dentro do ambiente a gente tenta dar um jeito, né, organizar para que não aconteça, mas infelizmente o racismo está aí, e eu acho que como você falou, a gente abrindo essas oportunidades para que todo mundo possa debater e possa conhecer e entender, né, que isso está errado e que a gente tem que mudar, é fundamental para o nosso crescimento, né, como sociedade. Então, queria muito te agradecer a Juliana também, professora, professor Celso, maravilhoso. Pô, eu que fiquei encantado aí, eu sabia que o Fábio ia dar um show, ia trazer para a gente muita informação, bem organizado, e assim, né, para fervilhar o pensamento. Muito legal, muito obrigado. Celso, você é muito gentil, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de participar desse debate. Nos próximos, por favor, me chamem. Isso, faremos. Já tá todo mundo convocado para o Racismo 2. Adorei. Entendeu? A Juliana colocou aqui no chat, gente, não sei se vocês viram, sobre um documentário na Netflix, Axé, não é isso, Juliana? Ah, foi a Juliana Badu.
Axé, isso, né? Do Netflix. Então, quem puder assistir, depois comenta. Eu queria tentar tirar uma foto. Será que o pessoal pode abrir aí, né? Para a gente poder ver vocês e tentar tirar uma fotinho, ou o povo vai sumir? Agora é a hora que todo mundo sai da live. Pá! Para ninguém. Olha lá, já começou. Daniel. Começou todo mundo a sair. Olha lá. Todo mundo vai sair. As câmeras, eu agradecimento, então. Eu agradeço muito a vocês, foi, assim, para mim foi muito bom, um espaço, acho que é fundamental a gente conversar com as escolas, com vocês, eu, né, acho, assim, importantíssimo mesmo, agradeço muito a oportunidade aí, espero que a gente nunca consegue atender todas as expectativas, né, o tempo é curto e tudo mais. Tá fazendo cabelo lá, maneiro. Olá! Que linda. Clara é esperta, ela já está fazendo a divulgação do trabalho, ela já está fazendo o merchan. Que linda. Fazendo as tranças. Arrasou. Vamos lá, deixa eu ver quem mais. David. Ai, as gêmeas, gente. Cabeça para baixo. Adoro. Luísa, agora eu te reconheci. Vamos lá. Vou tirar aqui uma fotinho. Atenção, hein, gente? Olha o merchan, o merchan. Peraí, que alguém botou... Peraí, vou tirar mais uma. Foi. Rosângela, quer encerrar? Eu queria agradecer ao professor Fábio pela brilhante exposição, aos alunos que deram um show à parte. Eu acho que, assim, perguntas super inteligentes, perfil de aluno nosso mesmo, né, Celso? E a gente agora vai definir o próximo tema, né, Tatiana? Isso. E vai divulgar nas redes sociais, nos grupos da escola. Fica aqui o convite para o povo, né, do SEBRIC, né? Eu queria agradecer também, que veio também contribuir bastante para nosso encontro. E, professor Fábio, fique à vontade nas próximas, independente do tema, será sempre muito bem-vindo. Vou pedir para o Celso sempre te mandar o link, porque Obrigado. A gente precisa dessa troca, né? E esse olhar, né, que você tem, porque você também é professor, né? Então, é sempre importante essa pegada de entender o aluno, né? Porque, às vezes, eles chamam um especialista, mas o especialista não sabe falar com o aluno. Então, essa pegada pedagógica, digamos, né? E você foi brilhante, e agradeço muito, tá? E fica o convite para, depois da pandemia, visitar a nossa escola. Ah, com certeza, eu aceito. Muito obrigado. Então, eu queria agradecer aos alunos também pela presença. Viu que é bom... A gente está fazendo isso para eles, né, Rosângela? Sim. Então, foi um pedido deles. Então, que bom que eles estão junto e fazendo as perguntas maravilhosas e acompanhando, né? Vamos encerrar. Olha, muito obrigado, Fábio. Foi incrível. Juliana, que está lá em São Paulo, que está aqui junto com a gente, viu? Muito obrigada. Professora Juliana também, obrigada. Tá? Vamos encerrar aqui. Beleza, gente. Tchau. Beijo, tchau. Muito obrigada, viu, gente? Obrigado. Se cuidem. Isso. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, valeu.